Exposição em Gênesis 21. Pastor Paulo Brasil. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, no capítulo 21, vamos ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, e cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pois Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, que ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Oremos, irmãos. Senhor, mais uma vez te pedimos tua misericórdia, tua graça, quando abrimos a tua palavra para ouvir a tua voz.
Fala conosco, Senhor, apesar de nós mesmos. Desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A vida cristã, ela é feita, ela é moldada a partir das nossas histórias e experiências que vamos adquirindo no decorrer da caminhada. E essas experiências, esses eventos que vêm à nossa vida, eles têm a função de polir, de mudar, de transformar, de mudar a nossa perspectiva de vida. Nós não podemos dizer que nós somos a mesma pessoa desde o dia que nós iniciamos a nossa caminhada cristã. Nós não podemos dizer que as histórias que aconteceram na nossa vida, elas de alguma maneira, elas não afetaram a nossa perspectiva de mundo e a nossa visão acerca de Deus e das coisas de Deus. E com isso nós estamos dizendo que as histórias e os elementos dessa história, esses eventos que ocorrem conosco, eles são enviados pelo próprio Deus com a função exata de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. E é interessante que, para aqueles que temem a Deus, a caminhada, o sofrimento, as dificuldades, as alegrias, os prazeres, os desprazeres da caminhada, eles vão nos moldando a imagem de Cristo, o Filho de Deus. Para aqueles que não temem a Deus, não é? Esse sofrimento, os prazeres e os desprazeres da vida vão tornando a pessoa amarga, sem prazer e sem confiança na própria obra e na pessoa de Deus. Essa história que nós lemos, ela nos revela a história da caminhada desse homem que iniciou no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus o tira do meio das nações. Ele era, juntamente com seus pais, adoradores de falsos deuses. Ele foi tirado de lá e enviado para uma terra que ele não sabia onde era, onde ele chegaria. E então inicia a sua caminhada. Essa caminhada tem por fim a entrada na terra prometida, a qual Deus havia prometido no capítulo 12 de Gênesis. E ele ainda não adentrar essa terra. E como diz ainda o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele não adentrou essa terra porque ele a contemplou de longe. E ele aguardava uma pátria superior, que é os céus. Abraão, que ainda não viu a concretização dessas promessas na sua época, ainda não tinha visto, era aquele que havia iniciado a sua jornada na direção da terra prometida. E ele foi acumulando histórias na sua caminhada. E Deus concedeu a ele momentos importantes na sua caminhada. Ele pôde passar por momentos difíceis na sua caminhada. E ele pôde aprender quem era Deus e o que Deus estava fazendo através dele e com ele. Essa é mais uma narrativa que nos ajuda a entender exatamente esse processo. A primeira grande verdade que ele vai aprender sobre Deus é que Deus guarda as suas palavras. Ele fala e cumpre aquilo que ele fala. Ele promete, ele cumpre. Ele fala, ele realiza. Ele planeja, ele executa. Você vai perceber que nos 2 primeiros versos do capítulo 21, 3 vezes Moisés aqui utiliza essa expressão para revelar que Deus cumpre a sua palavra. Veja que no verso 1 diz: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera ao Senhor. Veja bem, a primeira vez, visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Então aqui é como ele havia dito, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Verso 2: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. 3 vezes em 2 versos, Moisés aqui utiliza nos dá essa verdade. Deus cumpre aquilo que ele promete. Interessante que isso pode acontecer no espaço imediato, né? Deus fala e a coisa acontece.
como pode acontecer no tempo determinado que ele falou que aquilo ia acontecer, pode demorar 100 anos, não é? 50 anos, 200 anos, mas aquilo que ele disse vai se cumprir. Você tem da criação até esse ato revelado no texto, mesmo princípio. Se não, veja, Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele fala, e aquilo que ele fala vem à tona, passa a existir. Ele disse, produz a terra, e a terra produz imediatamente. Entre o que ele fala e o acontecimento da criação é imediato. Aqui, houve um tempo entre o que ele falou e o acontecimento do que ele falou. Mas quando aconteceu, eles reconheceram pela própria palavra de Deus, escrito por Moisés, Deus cumpriu o que havia prometido a Sara. Deus cumpriu o que ele havia prometido. Se você perceber, essa é dentro do processo revelacional, esse é um momento importante na história da revelação. Porque a história do Deus da antiga aliança é a história daquele que cumpre as suas palavras. E é importante isso porque a confiança de Abraão vai estar baseada nesse princípio. Ele cumpre a sua palavra. Se você perceber, o fundamento disso vai estar relacionado no capítulo 22, a gente vai trabalhar isso a partir do próximo domingo, se Deus permitir. Mas o capítulo 22, ele baseado nessa promessa que, cara, a tua descendência não será chamada em Ismael, mas será chamada em Isaque. Essa palavra que Deus dá a Abraão o leva a ponto de querer ou cumprir a ordem de Deus de matar o seu próprio filho. Ele não tinha dúvida que se ele fosse morto, Deus iria ressuscitá-lo. Ele não tinha dúvida disso, porque o que Deus disse, em Isaque será chamado. Ele não duvidou mais disso. Ele cumpre a sua palavra. E ele disse que era em Isaque, e não seria em outro. E ele não mais duvidaria disso. Mas é interessante que nesse texto, apesar da manifestação da grandeza de Deus, e termina o capítulo com um nome dado a Deus que até então não tinha sido dado, não é? Quando ele chama a Deus no verso 33, dizendo, plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. É a primeira vez que essa expressão ela aparece na Escritura Sagrada, Deus eterno. Então, a revelação de quem é Deus, a manifestação do poder de Deus, leva Abraão agora a invocar o nome de Deus com mais conhecimento e propriedade. Essa é a grande pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Qual a profundidade do teu conhecimento de Deus? O que significa Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? O que significa Deus Criador do Universo? O que significa para você que Ele é Deus eterno? E a sua eternidade significa dizer que Ele não tem início nem fim. Significa dizer que Ele não muda, o que Ele fala não sofre variação, que Ele não muda quanto ao seu ser e a sua essência. Ele não melhora nem piora, Ele é eterno naquilo que Ele faz, na sua essência. E esse princípio nasce do conceito de que Ele falou algo há 50 anos atrás e ocorreu hoje do modo como Ele falou. Ele não muda, os seus princípios são eternos, porque a sua palavra é eterna, é perfeita, é imutável. Quem é Deus para você? O que significa o nome Deus para você? Abraão diz, Ele é aquele que cumpre as suas promessas, que é fiel à sua palavra, Ele guarda as suas palavras.
disse quando veio ao mundo: nem um dia passará até que toda a lei seja cumprida. Nada passará até que toda a lei seja cumprida. Mas é interessante notar, irmãos, que o texto ele se divide em guisadas, né? Vamos dizer assim, se eu posso usar esse termo. É um texto que não é cômico, mas ele fala de diferentes tipos de sorriso. Diante da verdade de Deus, do cumprimento da sua promessa, da chegada do menino que foi prometido, do nascimento de uma criança que nasce do impossível, sorrisos diferentes, sabe? É interessante porque se você olhar, a própria Sara vai dizer, no versículo 3 em diante, ela diz: ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Isaque significa, não é, exatamente essa expressão, não é, sorriso. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Segundo Deus lhe havia ordenado. E logo depois, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E aqui a informação interessante, a ênfase do autor, ele tinha 100 anos, exatamente para colocar o ponto, o foco no princípio da impossibilidade. Ele tinha exatamente a idade que Deus disse que ele teria quando teve o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de alegria. Veja que coisa interessante. A fé de Sara, que tinha sido pequena, abalada no início da promessa, quando Deus prometeu a ela que ela daria a luz um filho, e ela sorri lá atrás, e o anjo disse: por que você sorriu? Ela disse: eu não sorri, com medo do que o anjo ia dizer a ela, e ele disse: você sorriu. Aquele sorriso de incredulidade agora é um riso de alegria. Ela diz: Deus me deu um motivo de alegria. Nasceu o filho da promessa. Nasceu o filho da promessa. É impressionante que a primeira coisa que Abraão faz quando esse filho nasce, aos 8 dias de vida, é circuncidar. E o que interessa aqui, mais uma vez, é o porquê que ele circuncida. O verso diz: porque Deus havia ordenado. Porque Deus havia ordenado. Ele cumpre aquilo que Deus havia ordenado. Esse é um princípio básico que nós temos acerca do batismo infantil, não é? O fundamento do batismo infantil está não no fato de que a criança ela tem poder de crer, porque ela não tem poder. Ela é batizada pelo fato de que Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua esposa, comigo e com a minha esposa. Os meus filhos, então, nascem debaixo dessa aliança, e debaixo dessa aliança eles recebem o batismo. Abraão circuncidou seu filho ao 8º dia, dando a bênção que Deus havia prometido a ele. A perspectiva de Sara foi: eu recebi um motivo de sorriso. Agora veja o que ela diz acerca dos outros: e aquele e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E aqui, irmãos, entra um elemento interessante, porque lá no verso 8 e 9, não é, Agar e o seu filho, eles de fato vão rir, mas aqui é zombaria, é um sorriso de quem zomba, de quem brinca, é a perspectiva diferente. Nasceu um menino. Sara disse:
eu tenho motivo de riso, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo, vão se alegrar comigo. Mas o filho da mulher, Agar, e seu filho, eles zombam do menino e do nascimento daquela criança atravessada. Versículo 8 e 9 diz: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. E aqui a expressão também para rir, para sorrir, né? Mas essa expressão aqui, a tradução exatamente é perfeita, no sentido de que ele zombava de Isaac. E essa expressão, ela é utilizada, por exemplo, no Salmo 1, também no mesmo sentido, quando diz assim, quando fala dos três princípios do verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecador, nem se assenta na roda daqueles que escarnecem do nome do Senhor. Eles escarneciam, eles zombavam do nome daquele que havia feito nascer. O que é interessante, perceba, porque não era apenas o nascimento do menino, mas o menino em si, e o que ele representava. Eles não se dobraram à criança. Eles não se prostraram diante dele. Eles não reconheceram aquilo que o texto vem dizendo. Deus cumpriu a sua promessa. Deus realizou o seu propósito. Nasceu a criança. Não. Eles riem. Eles zombam no nascimento do menino. Obviamente, Sara aqui com um sentimento de mãe, porque não é simplesmente uma mulher que tem o quarto filho da velhice, né? Ela não teve um filho na juventude, estava tendo um filho na velhice, ela estava tendo o seu único filho. E ela olha para aquela criança que ela estava amamentando, e aquele que ela mesma, veja só, que ela mesma induziu Abraão a se deitar com Agar, para que Deus cumprisse a promessa do nascimento do filho, agora ela olha para aquele menino e diz: eles precisam sair do nosso meio, eles zombam do meu filho, eles zombam do meu filho. Interessante que o conceito aqui revela que Abraão ainda se apieda da mulher e da criança, porque era seu filho. E alguns estudiosos, quando vão tratar desse texto, usam uma linguagem até interessante. Um deles usa uma expressão que é muito comum na cultura inglesa, não na americana, mas da Inglaterra, e usa a expressão, quando fala de alguém que é precavido, né, ele diz que o homem é cinto, e ele é também suspensório. Usa essa expressão, ele é cinto e suspensório. É uma expressão na cultura inglesa que significa o seguinte: se quebrar o cinto, o suspensório segura a calça. Se quebrar o suspensório, o cinto segura a calça. É um homem precavido. E um estudioso, trabalhando esse termo, diz o seguinte: Abraão nesse momento foi como esse cidadão precavido. Ora, nasceu Isaac, mas a morte, a quantidade de crianças que morrem nessa fase, naquela época, era muito grande. Pode ser que ele morra, e aí eu tenho aquele que nasceu da Agar, pelo menos ele continua. Então, ele imagina que Abraão aqui está pensando em manter aquela criança, no caso de que não vivesse Isaac. E Deus diz assim para Abraão: deixa aí, larga tudo que você confia, o suspensório e o cinto, abandona tudo, confia na minha palavra, deixa essa criança aí junto com sua mãe. Preste atenção, escuta a tua mulher, ela está certa, atende a voz da tua mulher.
tem um ponto interessante também na prática, né? Quando a gente imagina que o conceito de autoridade e submissão é nunca escutar a esposa, né? Não é esse o princípio bíblico em hipótese nenhuma, tá certo? Não é esse o princípio. Esse é um texto claro. Deus diz: escuta tua esposa. É verdade que a primeira história bíblica não foi muito interessante para a humanidade quando Abraão escutou Eva. Desculpa, quando Adão escutou Eva. Não foi uma boa história, é verdade. Mas nesse caso aqui, ele diz: atende a voz da tua mulher. Deixa ir. Tira todo o desapego seu. Aquilo que você imagina que pode acontecer. Deixa a mãe e o filho ir. Eu vou cuidar deles. O que me importa é que em Isaque será chamada a tua descendência. E isso, irmãos, é muito sério, porque nós temos dificuldade como crentes em deixar as coisas que nós temos segurança, para confiar somente nas promessas de Deus. Nós temos dificuldade de abandonar as coisas que dão uma certa segurança para nós, com medo de que Deus não cumpra aquilo que Ele prometeu. E quando Deus tira essas coisas de nós, Ele está dizendo: confia apenas nas minhas promessas. O autor de Moisés diz: ele cumpriu o que ele havia prometido. Eu sou digno de confiança. Atende nas minhas palavras. Preste atenção naquilo que eu estou dizendo. Nessa minha viagem agora para o Pará, reencontrei aquele irmão, eu sempre conto a história dele, do seu Antônio, que largou um emprego no Estado federal. Ele era terceirizado de uma empresa dentro da hidrelétrica em Tucuruí, no Pará, por conta do seu conceito de justiça. Ele aprendeu com Deus que ele havia servido, que ele amava, e ali naquela empresa ele era levado a fazer coisas injustas contra o trabalhador, roubar por ordem de superiores. E ele disse: a partir de hoje que eu conheci o Deus da verdade, o Deus da justiça, eu não posso mais fazer parte desse tipo de prática, vocês não contem mais comigo. Ele perdeu o emprego dele. Eu fui me despedir desse senhor na parada de um ônibus lá na minha cidade, no interior do Pará mesmo. Ele foi ser vendedor de melancia nas estradas estragadas do Pará. Reencontrei seu Antônio no congresso de jovens com seus 2 filhos. Que alegria! Ele não consegue falar sem chorar, não sei como é que ele fala e chora, ele fala e chora. Ele tem a lágrima nos olhos. Aí ele me disse: pastor, hoje, um homem que vendia o que vendia, que sou vendedor de rua na cidade de Marabá, tem um filho fazendo engenharia na PUC de Belo Horizonte, tem um filho fazendo engenharia civil na Universidade Federal do Pará, tem uma filha entrando no curso de medicina na Universidade Federal do Pará. Valeu a pena. Ele disse: um homem como eu, pastor, você não imagina quem sou. Deixou tudo para se apegar apenas à verdade. De que me adianta ganhar o mundo todo, perder a minha alma, perder a minha vida? De que me adianta? Deixa ir, Abraão. Deixa ir a mulher e o seu filho. Eu vou cuidar. E eles foram.
E aí você vai ver, irmãos, que mesmo com aqueles que riem do nascimento da criança, que mesmo aqueles que riem de Isaac e daquele para onde ele apontava Cristo, o Senhor é bondoso para com eles. O Senhor é misericordioso para com eles. O Senhor derrama, o Senhor faz vir o sol sobre justos e injustos, faz nascer, faz cair a chuva sobre justos e injustos. E essa família, esse jovem se torna um grande guerreiro, rico, príncipe, poderoso ele na terra. O Senhor abençoa. O Senhor guarda. Que pena que os homens que riem e fazem piada do nome de Cristo e que ainda assim recebem benefícios diários da sua misericórdia e graça na terra, não percebem que esses benefícios não são suficientes para tirá-los da condenação. Eles não percebem. Mas quando você olha para aqueles que não temem ao Senhor e que prosperam nessa vida, olhe para a grandiosa bondade de Deus para com eles. E segundo, pratique isso na sua própria vida. É esse o princípio de Deus. Aqueles que fazem mal a mim, eu trato com bem. Eu trago bem. Aqueles que me fazem mal, eu pago com bem. Aqueles que tentam tirar a minha vida, eu preservo a vida daqueles que tentam tirar a minha vida. Foi assim com Davi e Saul. Saul tentou matá-lo algumas vezes e Davi teve chances claríssimas. Ele dormindo, e ele podia simplesmente enfiar a lança e matar o seu principal inimigo. Ele não fez. Ele não fez. Deveríamos agir assim como Deus agiu. E guardar e preservar dessa forma. Sem dúvida, isso não significa dizer que Deus não vai julgar o pecado desses. E não vai tratar com a severidade do pecado desses. Isso é sem dúvida. Mas mesmo aqueles que não creem no nome do Senhor hoje são alvos de grande benefício do Senhor. Por isso, não imagine que pelo fato de você ter sido ou estar sendo beneficiado pela bondade de Deus nessa terra, significa que Deus se agrada da sua vida. Se você ri do menino, se você faz piada do menino, se você zomba do menino, se você não crê no menino, no nascimento do menino, se você não confia nesse menino, você não terá nenhuma chance de escapar da ira. É o que diz o Salmo 2. Abra comigo a palavra de Deus, por favor. Salmo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. A sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízos da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Beijai o Filho. Recebam o Filho que ele enviou. Apeguem-se ao Filho, porque em pouco tempo ele manifestará a sua ira. Bem-aventurados aqueles que se protegem nele. Os que se protegem nele. É interessante que na narrativa aqui do capítulo 21, você tem um outro encontro importante também, quando Abraão faz aliança com Abimeleque. É interessante porque está dentro do mesmo contexto da bondade de Deus para com os gentios. E Abimeleque foi aquele que no capítulo 20 repreendeu Abraão, porque ele mentiu para Abimeleque, dizendo que a mulher dele era irmã, com medo de que eles o matassem por conta da beleza da sua esposa. E agora ele volta e reconhece Abraão como um homem de Deus e passa a temer a Deus. E veja o que ele diz: Deus é contigo em tudo o que fazes. É assim que as pessoas vão ver os homens, a história daqueles que temem a Deus na caminhada. Foi assim que Deus fez com José. Está escrito na narrativa dele. Deus era com ele e tudo que ele tocava fazia prosperar. Deus disse com Abraão, através de Abimeleque: vejo que Deus é contigo com tudo que fazes. Vejo que o Senhor te abençoa. Vejo que o Senhor está contigo. Eu só te peço uma coisa, Abraão, não é mais para mim. Mais uma vez, a repreensão dele, não é? É muito interessante, irmãos, como isso é. Thomas Watson, um comentarista, um teólogo do século XVII, comentando sobre, fazendo a exposição de Malaquias, no capítulo 3, falando da distinção dos que temem e não temem a Deus. Ele faz uma comparação que eu achei impressionante. Assim, como Deus, ele passa por cima dos pecados do seu povo e exalta a bênção da prática, da coerência, da fidelidade do seu povo na história. Aí ele cita essa história para reforçar esse ponto. Ele diz: veja o que aconteceu com Sara. Na narrativa que diz que ela riu do nascimento da criança, porque ela não creu. Lá no Novo Testamento, o que passa para o Novo Testamento ela creu. Diz lá no Novo Testamento, ela é exemplo para as mulheres, ela chama o seu marido de Senhor. A mesma coisa com a história de Abraão. Aquilo que ele faz, o que ele fez aqui, mesmo nós sabendo, nós temos conhecimento que foi feito, o que passa para a história ele é o pai da fé. No Novo Testamento ele é o pai da fé, ele é aquele que obedeceu a Deus. Não que Deus não trata o pecado, mas Deus é aquele que, quando lida com o seu povo, que ele fez aliança. O pecado do seu povo ele já tratou na cruz do Calvário. Ele já redimiu esse povo na cruz do Calvário. O que nos chama a atenção é que ele volta, ele traz à tona o pecado de Abraão. Não minta mais para mim. Não faça isso comigo. Vamos fazer um juramento aqui. Abraão disse: eu juro, está feito o juramento, não vou mentir mais para você. Mas logo após, eles têm um problema por causa de um poço que aqueles que pertenciam a Abimeleque e a Ficol, que era o líder do seu exército, tinham tomado a força de Abraão e os seus.
Ele diz: eu preciso desse poço de volta. Agora veja que coisa. Ele devolve para ele, porque ele temia ao Deus de Abraão. Ele temia o Deus de Abraão. Ele devolve para ele. E a guarda do poço volta para Abraão. E ali Abraão, diz o texto sagrado, ele planta, não é? Diz lá no finalzinho do texto, quando ele diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. Foi o momento em que, naquele exato momento, Abraão manifesta a sua plena confiança no poder de Deus em livrá-lo durante toda a sua caminhada. Ele me prometeu a terra e eu vou chegar nessa terra. E nessa caminhada, aqueles que estão à minha volta, seja para a salvação deles ou não, eles vão conhecer o poder de Deus. Eles vão saber quem é Deus. Isso então nos faz refletir, irmãos. Aqueles que estão conosco na nossa caminhada, desde o dia em que o Senhor nos tirou da morte e está nos conduzindo para a terra prometida, aqueles que estão à nossa volta, eles são como Abimeleque e Ficol, dizendo: eu sei que Deus está contigo, eu sei que Deus anda com você, eu vejo que Deus anda contigo. O temor do Senhor recai sobre aqueles que estão conosco. Na minha caminhada, o que as pessoas têm a dizer acerca de Deus? O que elas têm a dizer acerca de Deus? Elas têm a dizer acerca de mim. Do modo como eu vivo essa verdade. E como Deus trata comigo nessa caminhada, manifesta aquilo que Ele é para aqueles que estão ao redor. Podíamos ir até mais próximos, nem sair do mundo. Eu digo isso com muito temor no meu coração. O que é que a esposa e os filhos têm a dizer acerca da gente? Estão bem perto da gente. O que é que elas têm para dizer acerca da gente? O que é que os meus amigos de trabalho dizem acerca de Deus por causa da minha atitude, do meu modo de viver? Como eu vivo, eu reflito, eu vou refletir a Deus na minha vida. O meu modo de viver reflete Deus. O Deus que eles conhecem é o Deus que eu estou refletindo na minha vida. Aqueles que estão ao meu redor. É interessante, irmãos, que isso não tem a intenção de provocar nos irmãos o desejo ou a intenção de que vamos viver, ou somos perfeitos e que nunca vamos falhar em nenhum momento. Não é isso que eu estou dizendo, até porque a história de Abraão exatamente mostra isso. Deus mostrou o seu poder quando ele mentiu. Isso é impressionante. Quando ele fez o que era errado, Deus mostrou o seu poder. Mas Deus mostrou o seu poder, fazendo com que ele fosse repreendido até por um ímpio, mas o Senhor foi com ele. E essa é a grande maravilha, irmãos. O Senhor está conosco. Esse é o primeiro ponto, é o ponto de partida. Deus está conosco. Ele fez uma aliança conosco. Ele nos tirou das trevas. Ele nos salvou, nos redimiu do pecado. Ele é o nosso Deus. E nessa caminhada, nós podemos até falhar, mas até o modo como Ele
trata os meus erros, glorifica o nome dele. Até o modo como ele trata os meus erros, glorifica o nome dele. O que eu tenho que temer, o que eu preciso temer a Deus. Eu sei que eu nunca vou viver uma vida perfeita nessa terra, como eu deveria viver. Mas o que precisa ter no meu coração é a convicção de que Deus está comigo. Ele é o Deus da aliança. A partir daí, irmãos, a partir desse princípio, o texto ele encerra quando no versículo 21, capítulo 21, melhor dizendo, voltando ao final do texto, ele afirma: e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Ele viveu no meio dos filisteus. Na sua caminhada ele parou entre os filisteus. Ele não escolheu esse caminho. Era caminho de Deus para ele. Diferentemente de Ló, que escolheu Sodoma e Gomorra, Abraão, mesmo vivendo entre os filisteus, não se associou aos filisteus, nem às práticas deles, como fez Ló e sua família. Nós vivemos entre aqueles que não temem a Deus, mas nós não vamos nos associar com as suas práticas, nem com a sua vontade. Nós estudamos com aqueles que não temem a Deus, nós trabalhamos com aqueles que não temem a Deus, mas a nossa vida vai ser pautada nesse princípio. Nós somos povo de Deus nesse mundo, e vamos glorificar o nome dele nesse mundo caído, no mundo dos filisteus. Alguns princípios eu gostaria de aplicar para a nossa vida nessa manhã. Primeiramente, a grande convicção que esse texto traz para a nossa vida, a certeza de que Deus cumpre a sua palavra. Há uma promessa de Deus para o seu povo, e essa promessa é: Jesus Cristo vai entregar a sua igreja a Deus, perfeita, sem mancha e sem mácula. Há uma promessa que nós vamos ver o Senhor face a face. Há uma promessa de que nós habitaremos a eternidade com Ele. Há uma promessa. Pode ser imediato, haja luz e houve luz. Pode demorar 30, 40, 50 anos entre a promessa e o nascimento do Messias. Pode demorar 200 anos entre a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, quando ele fala da cidade de onde nasceria o Messias, até o cumprimento dessa profecia, mais ou menos 200 anos depois. Pode demorar 300 anos, pode demorar, e eu até não posso ver isso, mas a verdade é, Ele cumpre a sua palavra. Ele faz aquilo que Ele promete. Isaías, falando aos deuses e ao povo daquela época, antes do cativeiro, ele diz: pede aos teus deuses que falem o que vai acontecer. Mande esses deuses falarem apenas qualquer coisa, o bom, o mal, o que eles quiserem falar. Peça para que eles falem alguma coisa. Agora, o Deus de Israel, diz Isaías, é aquele que fala, que realiza, é aquele que planeja e executa, é aquele que promete e cumpre. Eu tenho que descansar nessa verdade. E eu queria exatamente trazer, irmãos, uma aplicação. Nos dias
em que nós estivermos talvez como Abraão, em que falharmos, mentirmos e fizermos algo que é contrário, e cairmos e percebermos a nossa miséria, e confessarmos o nosso pecado, e acharmos que nós não vamos chegar. Lembrem-se que aquele que prometeu é aquele que vai cumprir, aquele que iniciou é aquele que vai concluir. O autor e consumador da minha fé é Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Essa deve ser a nossa esperança. Agora eu gostaria de me dirigir a você que ainda não conhece a Cristo. Como você se associa, como você se relaciona com o nascimento do mundo? Você é como Sara, que disse: Deus me deu motivo de rir. Ou você é como Ismael, que zombava do menino? Como você se posiciona diante dessa verdade? E talvez até você esteja confundido, porque você tem tanto benefício nessa terra, Deus lhe tem dado tanta coisa nessa terra, e você até acha que Deus está com você. Mas essa não é a questão. A pergunta é como você se relaciona com esse menino chamado Cristo. Quem é Ele para você? Ele é o Salvador do mundo, Filho do Deus Altíssimo, o Redentor, aquele que morreu para destruir o pecado, me libertar das cadeias do pecado. Ele é a minha salvação. Quem é esse menino para você? Beijou antes que Deus manifeste a ira dele contra os que odeiam o mundo. Beijou enquanto é tempo. E o Senhor terá misericórdia daquele que beija